Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade à aula de óxidos, tá bom? Nós falamos como dar o nome para um óxido metálico, um óxido covalente. Eu dei a classificação de óxidos ácidos e básicos. Eu falei das reações dos óxidos ácidos, dos óxidos básicos. E hoje eu vou continuar falando de classificação. Então é o seguinte, moçada. Depois, que eu dei os principais óxidos ácidos, óxidos básicos, as suas reações químicas, aquilo lá é o suprassumo, aquilo lá é a parte mais Master, Blast, Advanced Plus importante, Mas não posso deixar de falar das outras classificações que também aparecem nos vestibulares, tá bom? Às vezes você dá um maior foco para óxidos básicos e óxidos ácidos e acaba, assim, esquecendo, Falando, deixa para lá as outras classificações, e aí dá problema, tá bom, meus amores? Então agora a gente vai começar a falar dos óxidos indiferentes, também chamado de óxido neutro. O que é um óxido neutro, O óxido neutro é aquele óxido que não reage com água, base ou ácido. Não significa que ele não reaja com outras coisas. Fala, mas como assim outras coisas? Sei lá, com uma molécula de oxigênio, que ela não reaja com outros compostos, tá bom? Porém, a classificação de óxido neutro é aquele óxido que, se eu pegar e colocar em água, não tem reação. Se eu colocar na presença de um ácido, não tem reação. E se eu colocar na presença de uma base, também não tem reação. Tá, desses óxidos, quais eu preciso lembrar, Existem 3 e você vai lembrar dos 3, tá bom? Ai, meu Deus! Sim, vai decorar os 3. Ai, decorar é muito forte, então você memorize para sempre. Temos o CO, que é o monóxido de carbono, extremamente tóxico, Se você respirar CO, você pode até morrer, Porque ele liga-se à sua hemoglobina 250 vezes, mais rápido que o gás oxigênio, assim ele inutiliza a hemoglobina e você acaba vindo a falecer. Então é extremamente perigoso, o CO, que é o monóxido de carbono, Você não pode confundir o CO com o CO2. O CO2 é o gás carbônico, é o dióxido de carbono. Esse é o monóxido, só tem um oxigênio, tá? Isso é importante. O NO é outro óxido neutro, que é o monóxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio. Em alguns lugares vai chamar esse óxido de óxido nítrico, O NO é chamado de óxido nítrico, como aparece em alguns vestibulares, já apareceu em alguns lugares, tá bom? Não tem nada a ver com o ácido nítrico, é só um nome usual, tá? E, por fim, o monóxido de dinitrogênio, porque eu tenho 2 N's aqui, que é o gás hilariante, que ele é utilizado como sedativo consciente, Ele faz você sentir menos dor. Tanto é que alguns dentistas, antigamente faziam pequenas cirurgias na boca, coisas assim pequenas para não dar anestesia, para não fazer algo muito invasivo. Eles faziam os pacientes respirar uma certa concentração de gás hilariante, a pessoa assim sentia menos dor ali no procedimento, tá? Então temos aqui o monóxido de carbono, o NO e o N2O, Monóxido de nitrogênio, NO, e monóxido de dinitrogênio, que é o N2O, que também é chamado de gás hilariante, tá bom? Bom, esses são os 3 óxidos que nós iremos considerar por óxidos indiferentes, Ou também chamado de neutros, porque eles não reagem com água, base ou ácido, beleza? Então tá essa classificação muito importante, guarde no fundo do seu coração, que o Gabi está pedindo com todo amor e carinho, tá bom? Vamos para a próxima classificação, óxidos anfóteros. Esses óxidos anfóteros, meu Deus, causam certo probleminha com a gente, O óxido anfótero é todo óxido que, na presença de uma base, ele comporta-se como óxido ácido. E na presença de um ácido forte, ele se comporta como um óxido básico. Trocando em miúdos, ele reage tanto com ácido quanto com base. Tá, você fala, meu Deus do céu. Olha só, eu tenho esses exemplos e muitos outros de óxidos anfóteros. Você fala, tá bom, e agora como é que eu faço? Eu vou prestar vestibular, o Enem tá aí. Ai, Gabi, resolva meu problema. Vou resolver para você e aqui fica entre nós. Quais 2 óxidos você aí sentadinho vai memorizar para sempre? Ou memorizar até a FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, UEL, UEM e qualquer outro vestibular?
estes dois, o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Decorem esses, guardem esses para o resto da vida. Esses dois óxidos, eles são anfóteros, eles reagem tanto com ácidos quanto com bases. E os outros, esses aqui eu também posso dizer que sim, só que aqui eu posso falar que alguns são mais anfóteros do que outros, então o que eu preciso saber são esses dois. Fechou? Esses dois óxidos você aí sentado tem que saber, tem que decorar. Eles são anfóteros, o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Olha só, o óxido anfótero na presença de um ácido, ele forma um sal mais água. Esse é fácil de fazer até, né? Se eu, por exemplo, eu pego o óxido de zinco na presença de HCl, né? Você fala, tá, mas como que eu vou formar o sal? O sal, ele é sempre um cátion, né, que vem da base, e o ânion que vem do ácido. Bom, aqui eu não tenho a base, mas o óxido está fazendo o papel dela. Então, qual é o cátion que eu teria, né? Zinco 2+. Você concorda que a carga do zinco sempre, né, é mais 2. Então, zinco 2+. O ânion vem do ácido, né? Qual é o ânion que aqui eu teria? O Cl-, né? Então, seria zinco 2+, Cl-, cruza, eu chego no ZnCl2. Certinho? Então, eu tenho essa reação fácil, extremamente fácil. Tudo bem. Quando eu tenho um óxido anfótero mais ácido, forma sal e água. É bem difícil aparecer reações, né, em vestibulares de óxidos anfóteros, tá? Mas quando aparecer, aparece normalmente com o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Por isso que a gente pede para você decorar esses, tá? E sempre que aparece reagindo com ácido, porque é uma reação mais simples. Porém, já aconteceu de aparecer o óxido anfótero mais base dando um sal complexo. E aí o pessoal fala, vixe, nós não estudamos assim alguns sais mais complexos no ensino médio, né? Mas mesmo assim o Gabi vai fazer aqui, ó. Vai formar um sal complexo mais água, mas eu dei ênfase aqui ao sal complexo, tá? Bom, se eu pegar o óxido de zinco na presença de soda cáustica, por exemplo, vai formar o zincato de sódio. Mais água, você fala, só tem um problema, né, Gabi? Eu não faria isso nunca, né? Calma, eu vou dar um esquema. Como é que a gente faz, ó? Por exemplo, ó, quando a gente pega um óxido para reagir com a ácido ou com uma base, a gente sempre faz em dois caminhos, né? A gente sempre descobre primeiro o óxido que vai dar o ácido, aí o óxido ácido com a base vai dar a reação. A gente sempre faz em duas etapas, né? Aqui seria mais ou menos assim, ó. Por exemplo, ó, eu pego esse óxido aqui, no caso o óxido de zinco. Como o óxido de zinco, eu sei que ele é um fótero e ele pode se comportar como um óxido básico, igual na primeira equação. Como um óxido ácido, que vai ser no caso aqui, né? Por que aqui ele se comporta como um óxido ácido? Porque ele está na presença de uma base fortíssima, fortésima, né? Pô, hidróxido de sódio é uma base extremamente forte. Então, nesse caso, esse cara está se comportando como um óxido ácido. Se ele está se comportando como um óxido ácido, vamos fazer aqui uma suposição, que ele em água daria um ácido. Não vai dar, tá? Isso não acontece. O que eu vou fazer aqui é só um esquema, tá bom? Isso não acontece, mas é só para você entender como que você conseguiria montar esta equação de forma simples. Então, se esse cara está se comportando como um óxido ácido, vamos supor que em água ele dê origem a um ácido. Isso não acontece, como eu já estou frisando novamente outra vez agora aqui. Então, eu vou acrescentar uma água. Se eu acrescento uma água a isso, eu teria este ácido. Existe esse ácido? Não, não existe, né? Mas vamos supor. Então seria H2NO2, tá? Isso daqui sendo um ácido, em água ficaria 2H+, mais ZNO2, 2-. Mas isso é só um esquema, isso não tem, né? Isso é só um esquema para você aí sentado entender. Então, nesse caso, esse seria o ânion deste ácido. Esse ácido não existe, mas é só para a gente entender como que eu montei o sal complexo. Então, aqui o que acontece? Todo sal funciona como? O cátion vem da base. No caso, o cátion aqui vai ser o Na+, porque isso é uma base, certo? Não tem discussão, isso é uma base, né? Se isso é uma base, esse óxido está funcionando como um óxido ácido. Se ele está funcionando como um óxido ácido, é como se ele desse origem a esse ácido. Não acontece. Isso aqui está acontecendo sem água, isso aqui acontece com aquecimento, né? Mas eu só estou fazendo isso como um esquema. Então, isso daqui embaixo é só um esquema, né? Não vai colocar isso numa prova de segunda fase, né? Pelo amor de Deus, não tem isso. Então, eu estou fazendo um esquema. Então, o cátion, nesse caso, seria o Na+. Tá, Na+, beleza.
E aqui seria o ânion, seria ZnO2, 2-. Aí cruza para lá, cruza para cá, eu chego aqui no meu sal complexo, tá? E aí forma mais a água ali, lógico. Tudo bem. O que eu estou querendo mostrar para vocês é um esquema para você montar essa reação. Tá, qual é a chance de um óxido anfótero mais uma base ser pedida aí numa primeira fase? Vamos pensar. É muito pequena, meu Deus, é muito pequena. E por que, Gabiru, você fala isso? Sabe, gente, eu prefiro pecar pelo excesso. Tá bom? Então, tanto é que apostilas, livros, né, eles nem apresentam, e quando apresentam eles só colocam lá isso e tchau, né? Eu não, eu já criei um método aqui, eu faço desse jeito, né? Às vezes você vai perguntar para outro professor, mostrar isso para outro professor, o cara fala, meu Deus, isso não existe, o cara é louco. Não é que eu seja louco, foi um método que eu criei aqui para que você aí sentado conseguisse montar a fórmula do seu sal. Beleza? Então, isso é uma coisa interessante, tá bom? Então, por isso que eu ponho aqui só um esquema, isso não existe, né? Só para você entender como que eu chego naquela fórmula de maneira didática, para que a gente possa resolver exercício, tá? Mas isso aqui, né? Você não vai contar isso para ninguém, tá? Apaga isso, tira isso daqui, tira, tá bom? Mas é só para você entender, combinado? Então tá bom. Pensado tudo isso, você entendeu o que é um óxido anfótero, né? Aquele óxido que reage tanto com ácido quanto com base. É isso que você tem que lembrar para o vestibular, primeiras fases, segundas fases. É isso que você tem que guardar no fundo do coração, que o óxido anfótero é aquele que reage com ácido e reage com base. Quando ele está na presença de ácido, ele se comporta como um óxido básico. Quando ele está na presença de base, ele se comporta como um óxido ácido. Combinado? É isso que eu quero de você, tá bom? Você que é lindo, você que é linda, que eu tô com saudades, tá? Deixando bem claro isso. Bom, vamos lá. Bom, agora tem os óxidos duplos, também chamados de mistos ou também chamados de salinos. Nessa parte daqui, da classificação, tem gente que confunde com anidrido duplo. Aí eu falo, meu Deus, parou, meu Deus, não pode. Anidrido duplo é aquele óxido ácido que em água dá origem a dois ácidos. Isso é um anidrido duplo. Aqui eu não escrevi anidrido duplo, eu escrevi óxido duplo, óxido misto ou óxido salino. Esse óxido, ele é proveniente da cristalização de dois óxidos que aí cristalizaram juntos. Você fala, meu Deus do céu, hoje o Gabiru tá difícil. Calma, vem comigo, vamos devagar. Olha só, vamos pegar exemplos, né? Fe2O3 mais FeO, certo? Beleza. Isso daqui vai me dar o Fe3O4. Veja bem. Isso é um óxido duplo. O óxido duplo, ele tem uma fórmula geral. Que é E de elemento 3O4. Então, toda vez que você vê um óxido assim, um elemento qualquer, 3O4, é um óxido duplo. Então, a fórmula geral de um óxido duplo é elemento aqui com atomicidade 3, O com atomicidade 4, né? Então, você vê aqui, Fe3O4. Isso daqui é um óxido duplo. Isso daqui, na verdade, é o resultado da cristalização de dois outros óxidos. Veja bem, esse óxido aqui é o óxido de ferro 3, certo? Óxido de ferro 3, também chamado de óxido férrico. Óxido férrico, também nós chamamos de hematita, né? A hematita. Tá. Por que óxido férrico? Porque este 3 é maior que este 2. Lembra? Maior NOx termina em ico, menor NOx termina em oso. E o ferro ele tem 2 NOx, mais 2 e mais 3, né? Então, esse é o óxido ferroso. Certo? Estão acompanhando comigo, gente? Esse é o óxido ferroso. Então, veja bem, se um dia você está lá no vestibular, o cara fala assim para você, calcule o NOx, né, do ferro aqui no Fe3O4. No caso, o Fe3O4 é a magnetita, né? Magnetita, eu já tinha citado esse nome anteriormente. Você fala, meu Deus, como que isso daqui está dando mais 3, mais 8 sobre 3? Eu descobri que NOx é carga. E como é que vai ter uma carga fracionada, né? Esse aqui vai ser o óxido férrico ferroso, também chamado de magnetita. Você fala, Jesus, Maria, José, eu não estou entendendo mais nada. Isto é uma média, tá? Isto é uma média, isso é uma coisa importante, isso é uma média. Isso é uma média. Então veja bem, se você pegar e fazer as contas, quantos ferros 3 mais você tem aqui? Você tem 2, né? Então você tem 2 ferros 3 mais. Então seria mais 3 mais 3, porque tem 2 ferros, né? Mais 3 mais 3. E aqui você tem 1 ferro mais 2. Some aí para mim, Veja bem, mais 3 mais 3 mais 2. Quanto dá isso? Mais 8. Quantos ferros você tem? 3 mais 8 sobre 3 é
a carga do próximo. Você fala, cara, não entendi nada. Faça a conta. Ó. Oxigênio vale quanto? Menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Que número multiplicado por 3 dá mais 8? Só pode ser o mais 8 sobre 3. Então, isso aqui, na verdade, é uma média, né? Então, quando você trabalha com óxidos duplos ou mistos, né? Você tem ali que o NOx do elemento vai ser uma média. E essa média, ela vem daqui, né? Se você faz a continha bonitinho, você vê que isso daqui é uma média. Bom, vamos dar mais um exemplo, né? Mais um exemplo. Se eu pegar aqui, ó, 2PbO mais PbO2, eu vou ter Pb3O4. Isso daqui é um óxido duplo. Repare, ó, elemento, índice 3, oxigênio, índice 4. Viu? Aqui, índice 3 e índice 4 é um óxido duplo. Esse óxido é resultado da cristalização desses dois outros, né? Se você pegar o NOx aqui do chumbo, né, é mais 2, que é o óxido plumboso, e o NOx aqui do chumbo é mais 4, que esse é o óxido plúmbico, né? Óxido plumboso e óxido plúmbico, certo? Por que plúmbico? Porque maior NOx acaba em ico. Veja bem, ó, veja bem. Oxigênio menos 2 vezes 2, menos 4. Então, o NOx desse cara é mais 4. Oxigênio é menos 2 vezes 1, menos 2. O chumbo é mais 2, né? E aí, se você faz o NOx deste chumbo, de novo, deu mais 8 sobre 3. Você fala que é o óxido plúmbico plumboso, né? Que seria o óxido duplo. Isso aqui, de novo, é uma média, né? É uma média. Você tem dois chumbos aqui com carga mais 2, então você faz mais 2, já deu mais 4. E aqui você tem um chumbo com carga mais 4. Então, mais 2, mais 4, deu mais 8. Quantos chumbos eu tenho ao todo? 3. Por isso, 8 dividido por 3, eu tenho NOx médio, né? A gente vai estudar NOx mais para frente e a gente vai estudar que existem o NOx médio lá, que é quando você soma o NOx, né, e divide pelo número do elemento que eu tenho no caso, tá? Então, aqui eu tenho os óxidos duplos, né? Ô, Gabi, o que eu vou ter que saber mesmo desse óxido duplo? Você tem que saber reconhecer. Porque, por exemplo, né, nesse caso, esse óxido aqui é resultado desta combinação. O vestibular, ele não vai pedir, o óxido duplo tal, ele vai ser resultado de qual combinação? Não. No máximo que ele pode pedir para você é assim, ó, isso daqui é um óxido duplo ou não? Aí como que você reconhece o óxido duplo, né? Você vê que o elemento aqui tem índice 3 e esse elemento tem índice 4, então é o óxido duplo, porque o óxido duplo tem essa fórmula geral. Elemento, índice 3, oxigênio, índice 4. Beleza, moçada? Olha só para não falar que eu, assim, dei por cima o óxido duplo, que eu não gosto, né? Eu gosto de detalhar. O óxido duplo, quando ele reage com ácido, ele dá origem a dois sais diferentes. Aí você fala, Jesus, Maria, José. Só um detalhe, tá? Isso aqui não aparece, quando aparece já é dado, né? Mas é só para vocês entenderem. Bom, esse cara aqui, você olha Fe3O4, né, que é a magnetita, que eu estou só apontando o dedo aqui, ó, vocês estão enxergando? Ele é, na verdade, o resultado disso daqui, né, de Fe2O3 mais FeO, certo? Então, quando eu vou fazer essa reação, eu não considero esta substância, eu considero essas duas, né? Então, é como se essas duas substâncias reagissem com o ácido. Então, nesse caso, eu vejo que esse é o óxido de ferro 3 e esse é o óxido de ferro 2. Então, quais sais eu teria, né? Eu teria o nitrato de ferro 3, porque esse é o ácido nítrico, né? E aqui eu teria o nitrato de ferro 2, certo? Ou o nitrato férrico mais nitrato ferroso. Bom, óxido mais ácido, dando sal mais água, né? Aí você olha para isso e fala, faça o balanceamento. Faz aí o balanceamento. Você fala, cara, não tem nem como eu começar a fazer esse balanceamento. Tem sim, a gente faz devagar, ó. Quantos ferros 3+ eu tenho aqui? Você fala, ferro 3+, eu tenho 2, ó, tá vendo o 2zinho aqui? Então aqui eu preciso ter 2 ferros 3+, então eu ponho um 2 ali. Quantos ferros 2+ o Gabi tem aqui? Um só. Então ali eu preciso ter um também. Aí agora ficou muito simples, né? Agora ficou muito fácil, porque olha só, eu tenho 2 ferros, com mais um ferro, tenho 3 ferros. Beleza, que na verdade são 2 íons ferros 3+ e 1 íon ferro 2+. Beleza? Agora precisa acertar o ácido, né? Que aí assim a gente acerta o H e o N. Tá, veja bem, eu tenho aqui N, aqui eu tenho 3, então é 3 vezes 2, 6 Ns, né? E aqui
2 aqui vezes 1, 2. Então 6N com mais 2, 8. Então eu preciso ter 8 N's aqui. Então eu vou acabar tendo 8 mols, né, de ácido nítrico. Fechou? Assim eu tenho 8 H's deste lado. Para que eu tenha 8 H's do outro lado, eu necessito ter 4 águas, tá? Eu estou deixando claro que existem as reações, mas essas reações dificilmente são pedidas, tá, moçada? Eu estou só colocando isso porque, sei lá, né, às vezes tem alguém que vai prestar algum vestibular um pouco mais diferente e tal, vai que cai alguma coisa, então você já tem noção que um óxido duplo, né, quando ele reage com um ácido, ele forma 2 sais diferentes, e assim eu mostrei o balanceamento da reação para que todos possam entender. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Olha só, de coração aberto, assim, eu sou um cara que eu prezo muito por vocês, né, e o sucesso de vocês é o meu sucesso, né, Então, quando você entende a matéria, eu fico muito feliz. Quando você fala, bom, eu consegui entender, isso me dá um prazer muito grande, né? Porque eu fico pensando, pô, eu estou aqui fazendo que você entenda, né? Então, eu me sinto importante. Então, para facilitar a sua vida, você é um cara honesto. Classificação de ácidos, você tem que saber óxidos ácidos, óxidos básicos, óxido neutro, tá? E peróxidos, né? Peróxidos são os mais importantes, tá? Os outros aparecem, mas com uma incidência muito pequena. Então, você tem que lembrar dos peróxidos, né? E quando eu falo peróxido, também não são todos os peróxidos que você vai ter que lembrar. Tem um em especial que a gente já até conhece, que é a água oxigenada, né? Bom, peróxido nada mais é do que óxidos, mas é uma classe especial de óxidos, né? Que é onde o NOx do oxigênio tem carga -1, e eu vou explicar isso daqui a pouco também, mas calma lá. Bom, o principal peróxido é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio H2O2, que é conhecido por água oxigenada, né? Água oxigenada. Os demais peróxidos são formados pelos ou os elementos da família 1A ou 2A. Tá? Para ensino médio assim já basta, tá ótimo, né? Então vamos lá, o nome de um peróxido sempre segue esse esquema. Você vai escrever a palavra peróxido, vai pôr a preposição de e depois o nome do elemento que está ali formando o peróxido. Então vamos dar exemplos a isso. Se eu pegar Na2O2, como chama isso? Peróxido de sódio. Peróxido de sódio. Repare um detalhe, ó, eu faço ida e volta para você entender. Qual é o NOx da família 1A sempre ao Waste Forever independente? Tem a família 1A ligada a qualquer coisa, vale quanto? Você fala, mais 1. Tá, então façam as contas para o Gabi. Mais 1 vezes 2 dá quanto? Mais 2. Aqui a fórmula do peróxido é essa, Na2O2. Ah, eu quero simplificar. Não pode. Não pode. Nesse caso não pode, tá? Tem gente que tá louco para simplificar, não pode. Tá, mais 1 aqui vezes 2 mais 2. Que número multiplicado por esse 2 do oxigênio vai dar -2? -1, né? Então o NOx aqui desse oxigênio ele é -1. O NOx desse oxigênio aqui ele é -1, né? Então isso classifica um peróxido. Quando você encontrar o NOx do oxigênio como sendo -1, é um peróxido, ponto final, tá bom? Por exemplo, ó, CaO2, como chama isso? Peróxido de cálcio. Esse é o peróxido de cálcio. Olha só, família 2A, Always Forever. Quanto que é o NOx da família 2A? Mais 2. Tá, mais 2 vezes 1 mais 2. Que número multiplicado por 2 dá -2, né? -1. Então esse é o peróxido de cálcio. Aí o mais Master, Blaster, Advanced, Plus, cruzes, importante, é esse, né? O peróxido de hidrogênio. O NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2 mais 2. Então o NOx do oxigênio aqui, para zerar, vai ser -1. O peróxido de hidrogênio também é chamado de água oxigenada, beleza? Esse aqui é o mais importante, tanto é que tem livros, apostilas, só traz esse como exemplo, né? Então, mas eu gosto de dar bastante aqui outros exemplos, para que às vezes você se depare com aquilo e fala, meu Deus, aquilo ali não está dando, tá? Então vamos lá. Importante, os peróxidos da família 1A e 2A reagem com ácidos formando sal e água oxigenada. Vocês sabiam disso? Você fala, não. Por exemplo, se eu pegar o peróxido de bário, colocar na presença de ácido sulfúrico, eu tenho aqui o sulfato de bário e água oxigenada. Isso, se eu fizer aquecimento com isso, essa água oxigenada vai se decompor em água e O2, tá? Em água e O2. Mas eu deixo assim para mostrar para vocês que todo peróxido da família 1A e 2A, na presença de ácido, forma sal e água oxigenada. Tem livros que vai mostrar que aqui forma água e oxigênio, O2. Tá, mas isso aí eu tenho que fazer um breve aquecimento, tá? Isso é importante. Vamos aqui a mais um exemplo, ó.
Peróxido da família 1A e 2A reagem com água, formando hidróxido e gás oxigênio. Essa segunda reação também é importante. Por exemplo, ó, se eu pegar Na2O2 mais água comum, vai formar hidróxido de sódio, tá vendo? Hidróxido de sódio, mais meio mol de oxigênio gasoso ali. Então, é interessante você lembrar que peróxido da família 1A e 2A reagem com ácidos, formando sal e água oxigenada, e peróxido da família 1A e 2A reagem com água normal, né? Formando hidróxido, que é uma base, mais gás oxigênio. Tá bom, de coração aberto, isso daqui também é difícil aparecer nos vestibulares, tá bom? Mas eu já estou avisando antes que pode ser que apareça, então estou dando, tá? Olha só uma coisinha, né? Quando a gente trabalha com peróxido, na verdade, você tem que lembrar disso, ó, isso daqui é a decomposição da água oxigenada, né? Tanto é que quando você faz um machucado, você desinfeta colocando água oxigenada, né? Assim, aí você vê aquilo ali saindo, né? Bolhas saindo ali, uma efervescência. Por quê? Veja bem, a decomposição da água oxigenada, ao entrar em contato com o sangue, ela é catalisada devido a uma enzima presente no sangue. E assim forma oxigênio gasoso. Esse oxigênio gasoso ele vai matar as bactérias anaeróbicas, que são bactérias que podem causar alguma infecção em você. Por isso que você consegue fazer a higienização de um pequeno ferimento usando água oxigenada. Essa reação é famosíssima, né? Essa reação é famosíssima. Então, a gente ainda vai estudar ela quando a gente der reações de óxido-redução, porque você vai ver que essa reação de decomposição da água oxigenada é uma reação de auto-óxido-redução, que a gente vai falar mais para frente. Calma, não fica nervoso com isso. E aí eu vou dar um detalhe, né? Por que o NOx do oxigênio nos peróxidos, né, apresenta carga -1? Isso é uma coisa interessante que eu falo para os meus alunos, né? Se você parar para pensar, quando você tem um peróxido, é porque você tem um oxigênio ligado a outro oxigênio através de uma ligação covalente simples. Sempre que você tiver um peróxido, você vai ter isso daqui, ó. Né? Sempre que você tem um peróxido, você vai ter isso daqui, ó. Oxigênio ligado a oxigênio através de uma ligação covalente simples. Tá, aí eu pego o peróxido de hidrogênio. Tá. O peróxido de hidrogênio, veja bem, ele vai ser oxigênio ligado a oxigênio, tá, isso classifica os peróxidos, beleza, você fala, tranquilo. Só que está ligado a 2Hs. Quem é mais eletronegativo, o O ou o H? Você fala, o oxigênio é mais eletronegativo que o H. Então, o oxigênio, ele puxa o elétron do H para próximo de si, por isso que surge essa carga 1-. E o H acaba tendo o elétron afastado dele, por isso que ele fica com essa carga +1. Uma coisa interessante, mas e esse par de elétrons aqui? Não fica nem próximo de um nem do outro oxigênio. Por quê? Eles são iguais. Átomos iguais, né, vão ter a mesma eletronegatividade. A gente brinca, né, que na química a gente sempre fala, irmãos não brigam, né? Então, esse par de elétrons aqui, ó, esse parzinho aqui, ele fica distribuído igualmente para os dois. Então, essa carga, ela surgiu devido a essa diferença de eletronegatividade entre o H e o O, que é a mesma coisa que acontece aqui. Olha só que coisa linda, ó. O oxigênio puxou o elétron do H. Por isso que sai com uma carga -1 e o H fica com uma carga +1. Então, este final aqui de peróxido é para você entender o porquê que o oxigênio fica com carga -1. Porque ele puxa o elétron ou ele do hidrogênio. Se fosse um peróxido que tivesse ligado a metal da família 1A e 2A, por exemplo, se fosse um Na+, aqui eu teria Na+, aqui eu teria um Na+. O elétron do Na+, teria ficado no oxigênio, né? E o elétron do Na+, teria ficado no oxigênio. Então eu teria isso daqui. Este ânion aqui, O ligado a O, que cada O teria carga -1. Então, nesse momento, é para você entender que essa carga -1 é devido a isso, né? Beleza até aqui, moçada? Até aqui, tranquilo? E para terminar, agora eu vou falar de superóxidos. O que são superóxidos? Óxidos têm superpoderes! Não. Calma. Moçada, superóxidos são aquelas substâncias, aqueles óxidos que irão apresentar NOx do oxigênio como -0,5. Você fala, meu Deus do céu, Gabiru, não estou entendendo mais nada. Calma, vamos devagar, ó.
O nome, para começar, como se dá o nome para um superóxido, né? Você vai pegar superóxido, colocar a preposição e o nome do elemento. Até aqui, beleza? Então tá, exemplos. Na2O4, né? Superóxido de sódio. Por exemplo, CaO4, superóxido de cálcio. Você fala, beleza, Gabi, 2 aqui, 4, corta, fica NaO2. Não me faz isso, tá? Não me faz isso, não pode simplificar. Por que que isso é um superóxido? Por que que isso é um superóxido? Veja bem, qual é o NOx do sódio, família 1A? Mais 1 sempre, né? Façam as contas. Mais 1 vezes 2 dá quanto? Mais 2. Que número multiplicado por 4 vai me dar menos 2 para dar zero esta aqui, a somatória dos NOx? Menos meio, né? Então o oxigênio aqui ele está com carga, né? Com NOx menos meio. Olha só, cálcio da família 2A. Cálcio da família 2A, mais 2 vezes 1, né? Mais 2. Que número que eu multiplico por 4 para zerar? Menos meio. Então eu vejo que todas as vezes que eu tenho um superóxido, o NOx do oxigênio vale menos meio. Você fala, meu Deus do céu, né? Por que isso, né? Para a gente entender melhor isso, vamos pegar a estrutura aqui de um superóxido, né? Eu peguei o superóxido de cálcio, tá? Quando você tem um superóxido, você tem oxigênio ligado a oxigênio, ligado a oxigênio, ligado a oxigênio, certo? Aqui, ligação covalente simples entre oxigênios, ligação covalente simples entre oxigênios, ligação covalente simples entre oxigênios. Tudo bem. Aí você fala, tá, mas e o cálcio? O cálcio é 2+, é da família 2A, ele é um metal, ele perde elétrons. Um elétron do cálcio veio aqui e o outro elétron do cálcio veio aqui, para que todos os oxigênios fiquem estáveis. Então esse oxigênio, ele não puxa esse elétron daqui desse outro oxigênio, porque eles são iguais, mas ele pegou o elétron do cálcio, então ele ficou com carga menos 1. A mesma coisa aconteceu com esse outro oxigênio, que ficou com o elétron do cálcio. Esse oxigênio e esse oxigênio, cada um deles está com uma carga menos 1. Mas esse cara aqui está com carga 0 e esse está com carga 0. Por que carga 0 e carga 0? Por que assim, né? Porque esses pares de elétrons estão igualmente distribuídos. Então, se você pegar e fazer uma média, né? Você tem aqui, né? Menos 1, mais 0, mais 0, mais menos 1. Quantos oxigênios o Gabi tem? 1, 2, 3, 4. Tudo isso dividido por 4. Quanto que dá essa conta? Menos meio. Então, o NOx do oxigênio é uma média nesse caso, né? Então, quando eu tenho um superóxido, o NOx é uma média, beleza? Mas é uma coisa interessante, né? Os superóxidos que você tem que saber, né, são os formados pela família 1A e 2A, são os principais superóxidos, tá? Então, se algum dia alguém perguntar para você superóxidos, você fala, ó, os principais é formado pela família 1A e 2A. Então, o que acontece? Os superóxidos da família 1A e 2A, quando reagem com ácidos, né, eles vão dar origem a um sal, água oxigenada e oxigênio gasoso. Tudo bem que essa reação que eu estou pondo aqui na lousa, a chance dela cair é muito pequena, né? Eu falo que, na verdade, eu acho que nos últimos anos não tem aparecido superóxidos nos vestibulares. Eu dou, porque às vezes tem na apostila, ou você algum dia escutou falar, tal, então eu acabo falando, tá? Porém, só estou mostrando, se eu pegar o superóxido de potássio, colocar na presença de ácido sulfúrico, eu vou ter o sulfato de potássio, água oxigenada, né, ou peróxido de hidrogênio, né, mais oxigênio gasoso. Então, isso é uma coisa que eu estou colocando aqui só como exemplo, tá? O que eu quero que você lembre é que existe os superóxidos, e os superóxidos, eles têm o NOx do oxigênio como menos meio. Sabendo isso, basta, tá? Sabendo isso, basta. Eu coloco aqui mais um exemplo, por exemplo, ó, superóxido de cálcio na presença de ácido clorídrico vai formar o cloreto de cálcio, água oxigenada mais oxigênio gasoso. Então, aqui eu encerro os superóxidos, né? E como eu encerro o superóxido, eu acabo encerrando a classe dos óxidos todos, né? A aula de óxido é uma aula muito extensa, eu acho ela um pouco complicada, né? Então eu quando eu estou dando aula, eu explico assim para os meus alunos e alunas, né? Que eu estou de verdade com saudades de vocês, gente. É muito gostoso poder dar aula presencial para vocês, mas nessa época de pandemia nós estamos fazendo isso, né? Então eu espero que todos se sintam acolhidos, tá? Se sintam fortemente abraçados por mim aqui, porque eu tô com saudade de cada um de vocês. Precisar de qualquer coisa, sabe que pode me procurar a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, até 24 horas aqui, que eu tô respondendo coisas para vocês. Tá com dúvida em qualquer coisa, vocês me falam, tá? Então, quando eu dou óxidos, né, voltando à aula de óxidos, eu peço para você saber dar nome para o óxido ácido, óxido básico, saber as reações que eles existem, né? E
óxido neutro e peróxido. Beleza, né? As outras classificações aparecem muito pouco, né? Anfóteros aparece pouco, superóxidos quase nem aparece, tá bom? Bom, e para terminar tudo isso, gente, é o seguinte. Existem outras classes, né? Existem os carbetos, né? Existem os hidretos, né? Existem outras. Eu vou citar para vocês os hidretos, tá bom? Eu vou citar os hidretos. Por que que eu vou citar os hidretos? Hidretos é uma nova classe. Então, acabei óxido, acabou óxido. Tchau, gente. Obrigado. Fica com Deus. Tá, só que agora eu vou citar os hidretos, tá bom? Porque hidretos, né? Pode ser que venha aparecer numa segunda fase, né? Às vezes já deu um cálculo estequiométrico, uma reação, e o cara cita lá que é um hidreto, mas ele te dá a reação normalmente. Então, para falar assim, Gabiru, que você falou de hidreto, né? Hidreto, para começar, você fala hidreto lembra hidrogênio. Então, é um composto binário onde o hidrogênio vai ter carga -1. Ele é o elemento mais eletronegativo, né? Um dia eu falei isso, o pessoal parou a aula, né? O ano passado, né? Numa outra escola, falou assim, Gabiru, como que pode ser o mais eletronegativo? Foi um Cl Brisque pH, ele acabou o H do outro lado. Tá, mas o hidrogênio ele é mais eletronegativo que metal e ele é mais eletronegativo que semimetal. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, pode ser que se ele esteja ligado a um metal ou a um semimetal, ele é o mais eletronegativo. E se eu tiver um composto binário, olha só, um composto binário, né? Um composto binário onde o hidrogênio é o mais eletronegativo, é um hidreto. Composto binário é um composto formado por dois elementos. No caso, o hidrogênio, que é o mais eletronegativo, e um outro elemento. Então, por exemplo, né? Primeiro, o nome, né? Vai ser hidreto, dei o nome do elemento, né? Então, por exemplo, se eu pegar NaH, é hidreto de sódio. Se você parar para pensar, o hidrogênio é mais eletronegativo que o sódio. Vocês concordam? O sódio é metal, né? O hidrogênio é ametal. Olha só, hidreto de cálcio, né? Olha só, hidreto de cálcio. Eu posso também formar hidretos com semimetais, né? Por exemplo, o hidreto de silício, o hidreto de arsênio, né? Os hidretos formados com a família 1A e 2A, né? Eles têm forte caráter iônico, né? São hidretos metálicos, né? Forte caráter iônico. Os hidretos formados com os semimetais, eles têm caráter covalente, né? São os hidretos covalentes. E aí o que acontece, né? Os hidretos metálicos, ao reagir com água, eles formam base e liberam H2. Então, lembrando que hidreto é uma nova classificação de funções inorgânicas. Então a gente estudou, né? Ácido, base, sal, óxido, acabamos o óxido e agora eu começo o hidreto, né? Mas hidreto é bem pouquinho, graças a Deus. Então o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o hidreto de sódio, colocar ele em água, ele vai me dar hidróxido de sódio e hidrogênio gasoso, né? Então, lembrando que hidretos metálicos, a gente estuda hidretos metálicos, os principais são os da família 1A e 2A, tá? Lembre-se disso, da família 1A e 2A que acontece isso, né? Que em água vai dar origem à base e hidrogênio gasoso. Por exemplo, se eu pegar o hidreto de cálcio, né? O hidreto de cálcio, colocar em água vai dar hidróxido de cálcio e hidrogênio gasoso. Então, nesse momento, você olha para cá, né? Você sente que o hidrogênio tem NOx -1 aqui. Você fala, não tem não? Tem sim, ó. Se o NOx do sódio é +1, né? Porque a carga do sódio é +1, porque ele é da família 1A, ele é +1, né? Então, o hidrogênio, né? O H aqui, o hidrogênio vai ser -1, né? Aqui é a mesma coisa, ó. O NOx do cálcio +2, né? O NOx do hidrogênio aqui vai ser -1. Beleza, moçada? Porque é -1 vezes 2, -2, né? Então, os hidretos metálicos, lembrando que é da família 1A e 2A, né? Ao reagirem com água, vai dar uma base correspondente, é lógico, né? E formar hidrogênio gasoso. Beleza, meus amores? Era só para citar que existem os hidretos, porque eu sei que às vezes vocês ficam assim, ah, mas só existe ácido, base, sal e óxido. Não, existem os hidretos também. É uma nova função aí que a gente poderia estudar, mas como aparece muito pouco, né, a gente só cita elas. Beleza, meus amores? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande beijo, saudades imensas de cada um de vocês. Tchau, tchau.